O que realmente determina o equilíbrio de poder entre as grandes nações do mundo? Diplomacia, poder militar ou controle da energia? Ao longo do último século, guerras começaram, alianças foram formadas e economias prosperaram ou entraram em colapso, por um fator muitas vezes invisível no noticiário cotidiano, mas absolutamente central para o funcionamento do sistema global: o petróleo. Compreender o papel da energia em geopolítica não é apenas entender o passado, mas antecipar movimentos futuros que afetam inflação, investimentos, estabilidade econômica e decisões estratégicas de governos e empresas. Ao final deste vídeo, você terá uma visão clara de como o petróleo molda a política internacional, influencia decisões econômicas globais e por que ele continua sendo um ativo estratégico, mesmo em um mundo que fala cada vez mais em transição energética. O petróleo não é apenas uma commodity negociada em bolsas internacionais. Ele é, acima de tudo, um instrumento de poder. Desde o início do século XX, a capacidade de produzir, controlar, transportar ou negar acesso ao petróleo tem sido um dos principais fatores de influência entre estados, moldando fronteiras, alianças e conflitos. Neste vídeo, vamos analisar como o petróleo se tornou o eixo central da geopolítica moderna, por que determinadas regiões do mundo permanecem estrategicamente instáveis e de que forma essa dinâmica impacta diretamente a economia global. Ao final, você entenderá não apenas o que está acontecendo, mas por que isso acontece, quais interesses estão em jogo e como esses movimentos influenciam inflação, mercados financeiros e decisões de investimento no médio e longo prazo. Para compreender o poder do petróleo, é necessário voltar ao início do século XX, quando a energia baseada em carvão começou a ser substituída por combustíveis líquidos. O petróleo oferecia algo revolucionário: alta densidade energética, facilidade de transporte e aplicação direta tanto na indústria quanto no setor militar. A partir deste momento, o controle das reservas passou a ser sinônimo de soberania estratégica. Países com grandes reservas naturais, especialmente no Oriente Médio, tornaram-se peças centrais no tabuleiro global, enquanto potências industriais passaram a depender cada vez mais de fontes externas de energia. Os principais atores deste sistema são claros. De um lado, países produtores, muitos deles com economias fortemente dependentes da exportação de petróleo, como Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Do outro, grandes consumidores, como Estados Unidos, União Europeia, China, Japão e Índia, cuja estabilidade econômica depende do fluxo contínuo e previsível de energia. A geografia é um elemento central dessa equação. As maiores reservas conhecidas de petróleo concentram-se em regiões politicamente sensíveis, atravessadas por rotas marítimas críticas. Estreitos como Hormuz, Malaca e Bab el-Mandeb funcionam como gargalos logísticos do sistema energético. Qualquer instabilidade nesses pontos tem potencial imediato de provocar choques de preços, inflação importada e volatilidade nos mercados financeiros. Além disso, o petróleo não é apenas uma fonte de energia, mas a base da indústria petroquímica. Fertilizantes, plásticos, medicamentos, insumos industriais e até parte significativa da produção alimentar dependem direta ou indiretamente do petróleo. Isso significa que sua influência vai muito além do setor energético, afetando cadeias produtivas inteiras. O que está acontecendo hoje é a continuidade de uma lógica histórica. O petróleo permanece como ativo estratégico porque ainda não existe substituto capaz de oferecer a mesma escala, confiabilidade e densidade energética de forma global. Mesmo com avanços em energias renováveis, a dependência estrutural do petróleo segue moldando decisões políticas, militares e econômicas. Mas se o petróleo continua sendo tão central ao sistema global, a pergunta que surge é inevitável: quais são as consequências dessa dependência em um mundo cada vez mais instável e financeiramente interconectado? É isso que vamos analisar a seguir. As consequências do poder do petróleo se manifestam de forma direta na economia global. Quando o preço do barril sobe, os impactos não se limitam ao custo do combustível. Eles se espalham por toda a economia,
pressionando cadeias logísticas, elevando custos de produção e reduzindo margens empresariais. A inflação energética é uma das mais difíceis de controlar. Diferentemente de outros fatores inflacionários, o petróleo afeta simultaneamente transporte, alimentos, indústria e serviços. Por isso, choques de oferta energética costumam forçar bancos centrais a tomar decisões complexas, muitas vezes elevando juros para conter a inflação, mesmo que isso desacelere o crescimento econômico. Para os mercados financeiros, o petróleo funciona como um termômetro geopolítico. Alta volatilidade nos preços geralmente sinaliza risco, incerteza e aumento de prêmios exigidos por investidores. Setores como aviação, transporte, indústria pesada e agronegócio sentem impactos diretos, enquanto empresas de energia e commodities podem se beneficiar, dependendo do contexto. No médio prazo, a dependência do petróleo influencia decisões estratégicas de investimento. Países importadores buscam diversificar matrizes energéticas não apenas por razões ambientais, mas por segurança nacional e previsibilidade econômica. Já países exportadores enfrentam o desafio de equilibrar receitas de curto prazo com a necessidade de diversificação econômica, conscientes de que a demanda pode se transformar ao longo das próximas décadas. No longo prazo, o cenário mais provável não é a substituição imediata do petróleo, mas uma transição gradual e assimétrica. Economias desenvolvidas tendem a reduzir sua dependência mais rapidamente, enquanto mercados emergentes continuam ampliando o consumo energético para sustentar crescimento populacional e industrial. Isso cria um mundo energeticamente fragmentado, no qual o petróleo permanece relevante, mas inserido em um contexto de maior competição entre fontes, tecnologias e interesses geopolíticos. Nesse cenário, o controle de reservas, infraestrutura de refino e rotas de transporte continuará sendo um fator central de poder. O petróleo não é apenas um recurso natural, ele é um instrumento silencioso de influência global. Compreender sua dinâmica é compreender por que certos conflitos persistem, por que alianças se formam e por que a economia global reage de forma tão sensível a eventos geopolíticos aparentemente distantes. Em um mundo cada vez mais interconectado, a energia segue sendo a base invisível sobre a qual se constrói crescimento, estabilidade e poder. Ignorar essa realidade é abrir mão de entender como decisões estratégicas são tomadas nos bastidores da política internacional e dos mercados financeiros. A reflexão que fica é simples, mas profunda. À medida que o mundo busca novas fontes de energia, quem controlará a transição e quem pagará o custo desse processo? Essa é uma pergunta aberta, e a resposta, como sempre na geopolítica, será construída ao longo do tempo.